estar aqui. Louvado seja Deus, depois de um período... hoje acho que eu não vou nem desligar esse ventilador aqui. Deixa ligado. Depois de um período muito abençoado no seminário em São Paulo, tive a alegria de encontrar os irmãos, os companheiros de pós-graduação. Foi uma bênção. Foi demais. E eu quero agradecer a Deus e agradecer a Igreja de Três Lagoas, a liderança de maneira especial que tem acolhido as minhas necessidades e tem me apoiado e me encorajado em todo o tempo. Obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Irmãos, na realidade, eu selecionei esse texto de Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Na realidade, eu poderia, de Gênesis a Apocalipse, colocar qualquer texto aqui, que se encaixaria muito bem nesse tema, o supremo herói. Mas eu escolhi esse texto porque eu estudei, meditei bastante aqui em alguns textos da carta de Paulo a Romanos. Inclusive nós sabemos que essa carta, ela é considerada, das 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, a mais importante. Na realidade, todas são importantes, todas entraram no cânon bíblico, mas a carta aos Romanos, ela tem um cunho teológico muito profundo. Então, por isso que eu escolhi esse texto. Mas, como eu disse, eu poderia escolher outros, por exemplo, textos dos evangelhos sinóticos, porque nós sabemos que o evangelho, Jesus é o coração e a alma do evangelho. Mas eu escolhi esse texto e quero fazer a leitura com você. Abra aí comigo Romanos capítulo 5, versos 8 ao 11. Na NVI está registrado assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Cristo é o nosso supremo herói. E hoje, irmãos, ao celebrar a ceia do Senhor, logo mais, nós estamos, na realidade, reafirmando isso. Nós estamos relembrando o sacrifício substituto de Jesus e nós estamos reafirmando essa realidade suprema da nossa fé, da nossa reconciliação com Deus mediante a fé em Cristo. Durante a atualização ministerial, dá mais um enter, filho, por favor. Isso, deixa parado nessa tela, por favor. Durante a atualização ministerial da Igreja Evangélica Holiness do Brasil, que aconteceu no mês passado, eu tive uma experiência muito interessante com Deus. Sabe aquelas experiências assim que acontecem de vez em quando? Pois é, essa foi uma delas. Enquanto o palestrante ele fazia uma exposição bíblica contextualizada, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que fazer uma exposição bíblica correta, contextualizada, não é fácil. É um grande desafio. Obrigado, viu, Cleison? É um grande desafio. E enquanto ele fazia essa exposição, ele falava que, por exemplo, dentre as coisas, os pontos que ele abordou, um deles era a importância da igreja proporcionar um ambiente acolhedor e saudável para a próxima geração. O Ayrton falou aqui da Esther e da Yumi, para a próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos. E ele foi interessante porque ele utilizou como pano de fundo o enredo daquele filme Matrix. Quem assistiu o filme Matrix?
Como diria alguns, é coisa de velho, é coisa do passado. Eu assisti, ainda quero assistir completo, eu assisti os principais episódios, as principais cenas, desculpa, desse filme. E ele utilizou como pano de fundo para retratar a realidade, para contextualizar, desculpa, a sua mensagem. E nesse filme, irmãos, é interessante porque aquele jovem hacker chamado Neo no filme, ele tem sonhos, pesadelos e esses pesadelos se repetem. E daí então, e nesses sonhos, nesses pesadelos, a sua mente está conectada em cabos, da sua cabeça, da sua mente, tem cabos conectados a um computador, e esse pesadelo se repete. E esse é a linha principal do filme. Pessoas cujos cérebros e corpos são usados para produzir energia e alimentar um sistema de inteligência artificial que chama, na realidade, o sistema chama Matrix. E no filme, esse Neo, ele é chamado para um movimento de resistência, liderado por Morpheus, lembra? Tô relembrando aqui quem já assistiu o filme. Na luta contra a dominação dos humanos pelas máquinas. Impressionante, né? O filme já tem um tempo, mas é interessante como o enredo, a história do filme tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. E dentre alguns conceitos que aparece, se eu não me engano, no filme, um deles é esse aqui, ó. Um conceito muito difundido no mundo virtual. Olha lá, não sonhe sua vida, viva o seu sonho. Olha o de baixo, a vida real não importa mais. Dá mais um enter, filho. E aí, o que acontece no enredo do filme? As duas pílulas. Morpheus, então, ele oferece, na realidade, ele recruta o Neus, porque no enredo do filme, vocês vão lembrar, o Neus, o hacker, ele é tipo o escolhido. Ele é o escolhido para salvar aquela geração do sistema de inteligência artificial que está aprisionando as pessoas. Elas acham que estão no mundo real, mas no fundo elas não estão. Elas estão vivendo um mundo de ilusão. E aí Morpheus então apresenta para Neo duas pílulas. Interessante que uma tem a cor vermelha. E aí, se tomar azul, o que vai acontecer? Ele permanecerá preso na realidade virtual. Continuar conectado no sistema, alimentando o sistema. E se ele tomar a vermelha, ele será liberto para um mundo real. E aí, qual você escolheria? A azul ou a vermelha? Tem gente, irmãos, que escolheria a azul. Por quê, pastor? Porque prefere viver no mundo da ilusão. Prefere ser alimentado por coisas irreais. Mas olha, eu vou falar a verdade, ainda bem que o Neo tomou a vermelha. E se eu estivesse no lugar dele, eu engolia a vermelha na hora. Mais um enter. Por que eu estou falando isso para vocês na introdução? Porque foi dessa ilustração do filme Matrix. Olha que interessante. Olha como que Deus age. Olha como que Deus tem as suas maneiras diferentes de falar, de se revelar. Foi dessa ilustração que surgiu o tema. E enquanto o palestrante falava, eu estava com o meu caderninho do lado, estava anotando tudo. Aquilo que o Espírito Santo estava alimentando, estava ministrando no meu coração. E qual é o objetivo dessa mensagem, irmãos? O que eu quero enfatizar? Eu não quero enfatizar, logicamente, o filme Matrix, mas eu quero enfatizar a realidade do nosso supremo e incomparável herói, Jesus, que com o seu sangue
precioso, imaculado, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Amém? É por isso que nós estamos aqui. Na vida real, irmãos, não é pílula não. Na vida real, sabe o que nos salva? O que nos liberta? O que abre os nossos olhos para a realidade? É o sangue de Jesus. Que entrou no nosso mundo, participou e se compadeceu da realidade dos sofrimentos humanos. Nós estamos visualizando no nosso dia a dia essa guerra lá no Oriente Médio. E uma das coisas que eu fico assim, além da tristeza, eu choro, irmãos, eu choro quando eu vejo as reportagens da guerra. Uma das coisas que eu fico pensando é como isso entristece o coração de Deus. Porque Ele se fez homem. É isso que a Bíblia ensina. Ele entrou no nosso mundo. Mas Jesus, Ele não entrou no nosso mundo. E é legal que na mensagem o Espírito Santo me conduziu. Vou fazer um contraste aqui entre os heróis do filme e o nosso herói supremo. E Ele entra na história não para ficar à parte da história, não para ser mais alguém isolado da história, não. Ele entra na história e Ele faz parte do enredo da história. E nós sabemos, irmãos, não esqueça isso, que no enredo da salvação, da eternidade, no enredo da história da redenção humana, ele tem começo, meio e fim. Deus vai consumar a história. Ele é o Senhor da história. Ele vai consumar a história. Deus já traçou o seu plano, irmãos, antes da fundação do mundo. E no seu propósito eterno, um deles é nos salvar. É redimir a raça humana, caída, deprimida e corrompida pelo pecado. Mas não só a raça humana, não só a humanidade. Deus há de restaurar tudo que Ele criou. Porque em Gênesis diz que tudo que Deus criou é muito bom. Ele entra na história, esse Deus que se faz homem, entra na história, participa da história, sofre rejeição, humilhação, é maltratado, teve a sua autoridade questionada como filho de Deus, foi julgado opressivamente e morto pelos homens. Alguns textos bíblicos, não dá tempo de eu ler, mas se você quiser selecionar aí para estudar durante a semana, vale a pena. Mateus capítulo 20, versos 17 ao 19, Mateus 21, 23, Mateus 27, do 11 ao 12, Mateus 27, 32 ao 35, e por aí vai. Eu quero dizer, irmãos, chamar a sua atenção para dizer que a encarnação foi um acontecimento transcultural, grava isso, mais espetacular da história do mundo, a encarnação de Cristo. Deus se fazendo homem e habitando entre nós. Filho de Deus entrando no nosso mundo. Ele deixou a cultura do céu. Dá para pensar nisso? Ele deixa a cultura divina, a cultura celestial, a cultura dos céus, para entrar na cultura da terra, na cultura humana. O apóstolo Paulo, abre esse texto comigo, vale a pena. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8, o apóstolo Paulo, ele registra essa realidade de forma clássica. Possivelmente aqui Paulo está utilizando um antigo hino cristão, que tem uma letra profunda, hein? Filipenses 2, 5 ao 8, desculpa, Filipenses 2, 5 ao 8. Olha o que Paulo registra sobre a realidade de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que embora Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se.
mas esvaziou-se a si mesmo. Olha só, vindo a ser servo, tornando-se semelhante. Grife essa palavra na sua Bíblia. Semelhante. Jesus possuía as duas naturezas, a natureza humana e a natureza celestial. Semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que realidade. Um hino cristão, provavelmente um hino cristão antigo, que Paulo insere na carta aos Filipenses, e que tem um conteúdo teológico profundo. Fala desse Deus soberano, que embora sendo Deus esvaziou-se a si mesmo, deixou a sua glória para habitar entre os homens. Isso é fantástico, irmãos. Isso é extraordinário na história do mundo. Isso é espetacular. E o apóstolo João, olha lá, João 1,14. Talvez depois eu acho que eu vou repetir esse texto. Olha o que o apóstolo João registra sobre isso também. Sobre essa mesma realidade. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Olha só. E viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Olha só, o verbo, a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Nós vimos Ele, nós tocamos nele. Nós ouvimos os seus ensinamentos, nós caminhamos com Ele. Nós pescamos com Ele, nós vimos a manifestação dos seus sinais, da sua glória. Que privilégio eles tiveram, irmãos. E nós teremos esse privilégio na eternidade. Amém? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Esse choque de realidade, irmãos. Enquanto o palestrante falava, eu pensei em algumas coisas. Que abre os nossos olhos para a realidade. Olha só, nem tudo que nós vemos é real. Olha as imagens. Parece que... certamente vocês que estão me ouvindo aqui, ouvindo essa mensagem, são maduros para compreender que nós não podemos comparar Deus com ninguém. Eu vou falar mais um pouquinho disso aqui. Nós não podemos comparar o Deus Criador com ninguém, nem na terra e nem no céu. Por quê? Porque Deus não é suscetível de comparação. Ele é supremo, irmãos. Olha só. O mundo virtual, ele nos mostra isso, não é? É a realidade, não é? Atrás da tela, eu dou um sorriso aberto. Ou, na frente da tela, né? Eu dou um sorriso aberto. Por trás da tela. Então, nem tudo que nós vemos próximo é real. Nas redes sociais, irmãos, falando desse mundo virtual, para depois trazer a gente para o mundo da realidade, parece que a felicidade é obrigatória. Eu não sei se vocês, quando navegam nas redes sociais, vocês têm essa percepção. Mas parece que a felicidade é obrigatória. Mas e na vida real? E no dia a dia? E nas nossas lutas, nas nossas batalhas? E ao lidar com as nossas próprias dificuldades humanas, com os nossos anseios? E ao lidar e ao encarar, irmãos, a nossa própria realidade, como é que é isso? Mas nas redes sociais parece que a felicidade ela é obrigatória. Nós só podemos tirar fotos felizes, sorrindo. As famílias que aparecem próximo nas redes sociais são as famosas famílias Doriana. Sabe o que é a família Doriana? É aquela família que aparece na propaganda da manteiga Doriana.
A família perfeita. Todo mundo bem, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Mas na vida real, irmãos? E as lutas que nós enfrentamos na relação, nas relações humanas? Eu sempre falo isso no curso de noivos, aqueles que estão prestes a se casar. Eu falo, olha, o casamento é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Mas não é porque é um projeto de Deus que deixa de ser difícil. É difícil, irmãos. Viver de acordo com o padrão de Deus, isso não se aplica só ao casamento, lógico. Se aplica a todos os princípios bíblicos que a palavra de Deus nos ensina. Não é fácil. Não, volta um. Isso. Então, na vida real, nós percebemos que a realidade é diferente. Abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo, eu estou falando também aqui de comparação, Salmo 89, versos 6 ao 11. Eu disse para vocês que nós não podemos comparar Deus Criador com ninguém, porque Ele não é suscetível de comparações, porque Ele é incomparável. A Trindade divina é completa em si mesma, portanto é incomparável. E alguns textos da palavra de Deus nos mostram isso. Olha o Salmo 89, versículo 6, é um poema que foi escrito. Olha o versículo 6 ao 11. Pois quem nos céus, o salmista começa com uma pergunta: quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. O Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com o teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Olha só, irmãos, o nosso Deus é incomparável. Olha só, volta um pouquinho, Salmo 19, versículo 1. Olha o que o salmista escreve lá. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha só, olha o Salmo 139. Mais para frente, olha o que o salmista escreve, registra ali a onisciência, a onipresença, o poder de Deus, a onipotência de Deus. Salmo 139 inteiro. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E aí ele segue o salmo inteiro, registrando aqui a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Então, lógico, muito menos nós podemos comparar nosso Deus com personagens de filmes. Não existe filmes que não são reais. Mas eu quero, irmãos, como objetivo aqui de construir um sermão temático, bíblico, eu vou utilizar o contraste apenas como uma ferramenta. Tá bom? E eu quero mostrar, dá mais um, filho, mais um enter. Isso, não se trata desses heróis de filme. Quem você já quis ser quando era criança? Apesar que esses aqui, irmãos, eles são os heróis atualizados. Na minha época eu queria ser o Superman, mas eu olhei ali o Superman, nem ali não aparece. Cadê o Superman? Agora é o Homem de Ferro,
É um Hulk atualizado, cabelo punk, dá uma olhada. O Capitão América diferente. Gente, essa turma aqui tá atualizada. No meu tempo não eram esses heróis. Mas não se trata deles, viu, irmãos? Heróis de filme que só alimentam a nossa imaginação. Dá mais um enter, filho. Mas se trata do nosso supremo e incomparável herói, Jesus. Jesus Cristo. Amém? Sua morte na cruz foi real. E a sua morte real produz vida e salvação. Será que você pode declarar isso para a pessoa que está do seu lado? Abençoar a vida dela com essa mensagem? Fala para ela, a morte de Jesus na cruz foi real. E a sua morte real produz a você vida e salvação. Amém. 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 E antes aqui, irmãos, de apresentar o contraste e fazer as considerações do nosso supremo herói, eu quero antes apresentar para vocês uma tríplice singularidade de Jesus. Marca aí, ó, a primeira, ele é singular na sua encarnação. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia diz com isso? Que Jesus é o único Deus homem. E nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano. Deus se tornou humano. Somente em Jesus, somente em Cristo. Vamos ver a base bíblica? Abre comigo de novo João 1. Eu falei que ia repetir esse texto, pois é, ele está aqui de novo, ó, na minha frente. João 1, 14 em diante. Olha o que está escrito lá. O apóstolo João registrando essa realidade, essa doutrina incomparável da fé cristã. Olha lá, João 1,14 em diante. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha só, o Cordeiro de Deus que já existia antes da fundação do mundo. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E ele segue o texto. Então, Jesus é singular na sua encarnação. Segundo, Jesus é singular na sua expiação. Ou seja, somente ele morreu pelos pecados do mundo. Mas que mundo, pastor? Do mundo inteiro. O sangue de Jesus, irmãos, que foi consumado na cruz, é suficiente e definitivo para redimir a humanidade. Por isso, ele é singular na sua morte, na sua expiação. Jesus tomou o seu lugar, Jesus tomou o meu lugar. E é interessante, eu acho que eu vou falar disso daqui a pouco de novo, porque Paulo fala que Deus prova em Romanos, esse texto que nós lemos, Deus prova o seu amor por nós, fazendo o quê? Enviando o seu filho, para morrer a morte minha, a morte sua, para satisfazer a justiça de Deus, cumprir a justiça de Deus e nos livrar da morte, ocupando o seu lugar e o meu lugar na condenação eterna. Jesus morre. E a sua morte, ela é suficiente e definitiva para nos salvar, para nos redimir. Somente ele morreu pelos pecados do mundo, carregou os nossos pecados em sua morte. Um dos textos é Romanos 5:8 que nós lemos, o outro é a base bíblica. Abre comigo Hebreus 10:10. Olha o que está escrito lá. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Olha o 14. Porque por meio de um único sacrifício,
único. Ele aperfeiçoou para sempre. Ele quem? Jesus Cristo. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, nada além do sangue. Tem uma canção, né? Assim. Nada além do sangue de Jesus Cristo pode nos purificar e nos santificar. Ou seja, ele é singular na sua expiação, na sua morte. E terceiro, ele é singular na sua ressurreição. Somente ele venceu a morte. Então, eu e você, nós seguimos um Deus, nós cultuamos um Deus, nós adoramos um Deus, nós obedecemos um Deus que venceu a morte. Que triunfou sobre a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Olha o que o apóstolo Paulo escreve ali, 1 Coríntios 15, 3, falando da realidade da ressurreição de Cristo, que aliás é a nossa realidade. Se Cristo ressuscitou, nós que cremos nele também ressuscitaremos. Olha o versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele segue o texto, né? Para comprovar, para reforçar ainda mais a ressurreição. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, alguns já tenham morrido. Recapitulando, Cristo é singular na sua encarnação, na sua expiação e na sua ressurreição. Agora, irmãos, olha que legal o contraste, embora não há contraste, vocês entenderam, né? Mas olha o contraste, algumas considerações que eu fiz enquanto o palestrante falava e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, voltado para esse mundo dos filmes, esse mundo virtual. Olha só, primeiro, no mundo dos filmes, vê se bate com a história. Se não bater, você me corrige no final, tá? Olha só, primeiro, no mundo dos filmes, os heróis não habitam com pessoas inferiores. Eles vivem numa outra dimensão. Não é isso que a gente vê nos filmes? E aí o que acontece? Eles aparecem e desaparecem num piscar de olhos. Porque eles não podem habitar com os seres inferiores. Mas e no mundo real? No mundo real, o supremo herói, olha só, se tornou como nós. Humano. Ele se tornou como nós, humano. Recebeu natureza humana e viveu entre nós. E aí João descreve isso muito bem. Um texto que está sendo enfatizado aqui, João 1,14. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habita entre nós, irmãos. Ele habitou entre nós, e ele habita em nós, não só entre nós, mas como ele habita em nós. Nós somos morada de Deus, na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Paulo vai falar disso. Ele fala, olha, o seu corpo é templo do Espírito, é morada do Espírito. Segundo, no mundo dos filmes, os heróis não morrem por aqueles que eles estão tentando salvar. Sabe por quê? Você já viu algum herói desse morrer? Morreu no Homem-Aranha? Não? Hã? Mas de uma maneira geral. Os heróis não morrem por aqueles que eles estão tentando salvar. Sabe por quê? Porque a morte é interpretada como fracasso.
A morte, ela é interpretada como derrota. Então eles salvam as pessoas e voltam para a dimensão onde eles moram. Irmãos, e no mundo real? Ficou fácil agora, né? O supremo herói, Jesus Cristo, morre por todos nós. Ele se entrega por todos nós. Cristo morreu em nosso favor. Paulo escreve aos Romanos, nós lemos aqui, Romanos 5:8, quando ainda éramos pecadores. Aliás, nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma afirmação aqui histórica. Abre de novo esse texto de Romanos para você acompanhar comigo. Ele faz ali uma afirmação histórica, única e exclusiva. Qual é essa afirmação? Está no versículo 8. Deus provou o seu amor por nós ao enviar Cristo para morrer em nosso favor. Detalhe importante: Cristo morre em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, ele morre em nosso favor quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses. Eu já estou quase caminhando para a transição aqui do desenvolvimento para a conclusão, para dizer que na fé cristã a morte, grave isso. Isso é uma doutrina bíblica cristã muito importante, essencial. Na fé cristã a morte é um grande paradoxo. Nós nascemos para morrer e nós morremos para viver. Esse é o grande paradoxo da fé cristã. Ou seja, isso contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento das pessoas. Isso desafia a crença ordinária, compartilhada pela maioria. Olha o que Jesus disse em Mateus 16:25 para os seus discípulos. Você vai lembrar desse texto: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A nossa causa maior, a causa maior da nossa fé, sabe o que é? É Jesus. É viver por Ele, para Ele. Ele é a causa maior da nossa fé, irmãos. E o que Ele está dizendo aqui é claro. Ele está diante dos discípulos dizendo: olha, quem quiser salvar sua vida nesse mundo, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Porque nós só encontramos vida plena em Cristo. Às vezes tem gente que fala: pastor, eu vou casar, minha vida vai ser plena. Se for para casar e ter vida plena, querido, te dou uma orientação: não faça isso. Case sim, porque esse é o padrão de Deus. Não vive uma vida mundana, casa mesmo. Casamento é uma bênção, vivenciado dentro do padrão de Deus. É difícil, tem as desavenças, as lutas, as dificuldades, as discórdias, tem tudo isso, irmãos, no mundo real, na família que não é doriana. Mas a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em tudo que Ele padronizou, em tudo que Ele instituiu. Mas vida plena, não esqueça isso, você só vai encontrar em Jesus. Então, fechando aqui na perspectiva humana de morte, na perspectiva humana, a morte é um fracasso. É uma derrota. Mas na perspectiva bíblica, a morte gera vida. Na perspectiva bíblica, irmãos, na visão bíblica, no ensino bíblico, a morte gera encontro com Deus. E eu não vou entrar nesses outros textos, mas se você for ver Tiago, ele vai falar sobre isso.
Ele vai falar que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O apóstolo Paulo vai usar um exemplo clássico para falar do batismo. Ele fala, olha, aqueles que se batizam estão sendo sepultados com Cristo. A velha vida não faz mais sentido. Agora nós recebemos uma nova vida. Vida gerada em Cristo, nutrida em Cristo e sustentada por Cristo. A morte de Cristo resulta em vida e vitória para aqueles que creem nele. E eu quero fechar, irmãos, concluir aqui antes de orarmos juntos pela ceia. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero concluir apontando uma realidade que é necessária para todos nós. No mundo dos filmes, o enredo da história sempre termina com um final feliz. Isso é outro detalhe, já percebeu? Termina. Sempre termina com um final feliz. Espero que tenha bastante assunto em casa depois. Os vilões, bacana, aí a gente senta e conversa, legal, né? Fico esperando isso com ansiedade, irmãos. Os vilões são vencidos pelos heróis, que salvam as vítimas que estavam oprimidas e aprisionadas. Não é assim no enredo dos filmes? No filme Matrix, o hacker Neo lá precisa fazer uma escolha decisiva. Lembra quem assistiu o filme? E essa escolha mudaria completamente a sua vida. Eu mostrei ali, a pílula azul não mudaria nada. Ele continuaria preso e alimentando o sistema à sua volta. E a pílula vermelha proporcionaria libertação para a vida real. Libertação daquele sistema que estava aprisionando. Na vida real, irmãos, grave isso. Todos nós precisamos tomar uma decisão pessoal para sermos libertos e salvos. Às vezes a gente confunde, a gente fala que a salvação é individual. Se fosse individual, só ia ter você no céu. A salvação não é individual. A salvação é pessoal. E nós, como bons arminianos, eu falei disso aqui outro dia, né? Citei Armínio, e dos pontos da doutrina de Armínio, a turma falou, pastor, quem que é Armínio? O que o senhor está falando? O senhor está falando português? Mas nós, como bons arminianos, nós cremos nisso, irmãos. Nós cremos na Bíblia. E a Bíblia nos ensina que a salvação, ela é pessoal. O que isso significa? Cada indivíduo, cada um de nós, precisamos tomar a decisão. Eu tomo a pílula azul ou vermelha? Estou brincando. Precisamos tomar a decisão de entregar a vida para Cristo, de crer nele, de entregar a vida para Ele. Às vezes, conversando com pessoas e orientando pessoas, eu ouço coisas do tipo assim, pastor, eu amo tanto a minha avó, queria que ela fosse salva. Ora por ela, querido, prega o evangelho para ela. Pastor, eu amo tanto meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, a minha tia, meu pai, a minha mãe, mas eles não conhecem. Eu quero tanto que eles sejam salvos. Ore por eles, querido. Prega o evangelho para eles, porque a salvação, irmãos, é pessoal. Cada um de nós precisamos, ainda vivos, tomar a decisão de crer em Jesus e entregar a vida para Ele. Isso é real. Isso é vida real. Isso envolve cada um de nós, irmãos. A Bíblia ensina, olha lá Romanos 3:23. Você que está com o texto de Romanos aberto ainda, o que está escrito lá? Romanos capítulo 3, verso 23. Olha o que a Bíblia ensina. Todos
pecaram, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo faz no capítulo 3. Na realidade, se você for olhar o contexto imediato e o anterior, Paulo vem construindo esse ensino. E quando chega no final do capítulo 3, olha a conclusão que ele tira: todos pecaram e estão separados da glória de Deus, tanto os judeus que estão lá em Israel, irmãos, se não se arrependerem, se não crerem em Jesus, eles não serão salvos. Pastor, mas eles estão lá, estão todo dia no Muro das Lamentações, estão todo dia com a Torá aberta, mas se não se converter a Jesus, não serão salvos. Todos, tanto judeus como gentios, Paulo está dizendo, estão debaixo do pecado. O que nos liberta? O sangue de Jesus. O que nos salva? O sangue de Jesus. E esse ensino, irmãos, eu quero fechar com isso, nos coloca frente a frente com a nossa própria realidade, diante de Deus. Eu sei, irmãos, que nós aqui já tomamos essa decisão um dia, amém? Nós já tomamos essa decisão, cremos em Jesus, entregamos a vida para Ele, testemunhamos essa fé em Cristo por meio do batismo, estamos aqui seguindo os passos dele, eu sei disso. Mas o fato é que nós precisamos, irmãos, manter isso vivo na nossa consciência. De que nós precisamos da graça de Deus todos os dias. De que nós, se ainda não fizemos isso conscientemente, nós precisamos fazer. E essa decisão, irmãos, aponta o único e definitivo caminho que nos justifica e nos salva. E Paulo vai continuar em Romanos 3, 21 e 22, um pouquinho antes, dá uma olhada lá. A justiça que provém de Deus, ela é independente da lei. Por quê? Porque é uma justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Para quem? Só para os judeus? O que está escrito lá? Para todos os que creem. Aliás, é interessante, eu não vou pegar esse caminho, mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, se eu não me engano, se você for olhar o discurso de Pedro no Sinédrio, ele faz esse apontamento, ele diz, olha, a salvação de Deus em Cristo é para todos. A mensagem do Evangelho é para todos. A mensagem da salvação e da reconciliação com Deus em Cristo é para todos. Qual é a diferença, pastor? Talvez você está aí maquinando, pensando. Se é para todos, qual é a diferença? A diferença, irmãos, é que alguns respondem a esse amor, a essa demonstração, aliás, a maior demonstração de amor de Deus para o mundo, entregando o seu Filho. A diferença é que alguns respondem e outros, infelizmente, não responderão. E eu fico imaginando, tentando imaginar Deus na sua infinita graça, Deus na sua infinita misericórdia, esperando até os 48 do segundo tempo, para dar o apito final. Esperando uma resposta definitiva do ser humano. Justiça de Deus que foi plenamente concretizada em Cristo através da sua morte na cruz. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco. Somente o sangue de Jesus nos liberta da escravidão do pecado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Depois você pode ler. E eu quero fechar fazendo duas perguntas para você. Primeira, você crê em Jesus Cristo? Segunda, sua fé está nele?
Feche os seus olhos por um instante. Pense em tudo que você ouviu. Eu sei que é muita coisa, algumas coisas eu mudei aqui, eu alterei a ordem, me desculpem por isso, mas espero que a mensagem central tenha ficado claro para você. Pare por um tempo, alguns minutinhos, não tenha pressa, e pense na sua vida. Pense na sua vida. Você vive mais no mundo virtual ou no mundo real? O que de fato, irmãos, tem influenciado a sua e a minha e as nossas vidas? É aquilo que nós vemos nas redes sociais? É aquilo que alimenta só nossa imaginação e outras coisas mais? Ou a realidade, a vida real, aquilo que nós encaramos no dia a dia, as decisões responsáveis que nós temos no dia a dia? E quando o assunto é especialmente fé, onde está a sua fé? Aqueles que vão posteriormente acompanhar essa mensagem, pense na sua vida. Responda essas perguntas. Você crê em Jesus? A sua fé está fundamentada nele? Um abraço apertado, que Deus te abençoe, que você seja confrontado e encorajado por essa mensagem.